E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Hoje pra gente falar dos meninos da base do São Paulo e também do profissional que se reapresentaram, finalmente se reapresentaram hoje no CT da Barra Funda às 10 horas da manhã. A gente tem muito assunto pra gente falar, pra gente destrinchar junto aqui no nosso vídeo, então, sem mais delongas, vamos ao primeiro deles, que é, e não seria diferente, falar da Copinha São Paulo, né? Que goleada que o São Paulo deu ontem no Palmeira do Rio Grande do Norte, 9-1, lavou a alma, o sapé caiaiá, como dizem aí na gíria do futebol, e realmente deu gosto de ver a molecada jogando ontem, né? Se foi diferente naquele primeiro jogo, né, que o São Paulo entrou com uma preguiça, com uma tiriça, lembrou, né, os atuais sem fome, sem vontade, sem foco, sem saber o que significa o São Paulo, do elenco profissional do São Paulo, né, fez lembrar muito os atuais jogadores do elenco profissional. Nesse jogo, o São Paulo entrou com outro espírito, outra pegada, amassou, né, o time lá de Rio Grande do Norte, desde o início do jogo, e não teve como, né? Não foi páreo, realmente um gol foi saindo atrás do outro de forma muito natural e o São Paulo aplicou até então a maior goleada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, de 2020, 9-1, e com esse resultado o São Paulo atingiu 4 pontos, é o líder da chave dele, tem o São Bernardo na sequência ali na vice-colocação, na vice-liderança, como segundo colocado, com os mesmos 4 pontos, mas perde aí nos critérios de desempate, principalmente em relação aos gols, né, ao saldo de gols. Inclusive, São Bernardo é o próximo adversário do São Paulo. O São Paulo pega a equipe ali do local, né, já que o estádio e a sede que o São Paulo está disputando seus jogos é em São Bernardo. Então, ali no 1º de maio, no estádio 1º de maio, o São Paulo enfrenta São Bernardo sexta-feira, às 9h30 da noite. E com transmissão do Sport TV, você pode acompanhar tudo. E tudo indica que o São Paulo vai conseguir terminar a primeira fase aí na primeira colocação. O time do São Bernardo é um time mais ajeitado, muito diferente, né, do time do Palmeira do Rio Grande do Norte. É um time realmente muito fraco tecnicamente, taticamente e fisicamente também. Infelizmente os meninos ali do Rio Grande do Norte não aguentaram, né? Não tiveram como aguentar na diferença do preparo físico e da parte técnica e tática também. O São Paulo sobrou e vale destacar, né? O Anilson jogou muita bola, o lateral do São Paulo fez 2 gols de cabeça, é forte no apoio, é um jogador ali que se posta bem, né, em cruzamentos, ele tem uma envergadura legal. E outro também que foi um destaque, acabou saindo acho que com uma lesão leve, mas que talvez não preocupe, é o Ed Carlos, né? Fez um gol de pênalti e mostrou ali que sabe muito bem comandar aquele meio de campo, tem um toque refinado de bola, é um jogador que a gente pode ficar de olho aí, que talvez, se tiver a cabeça no lugar e continuar firme e forte aí no trabalho da base, ele pode ter chances aí no profissional e pode ser uma joia a ser lapidada aí pelo tricolor no futuro. Então é isso, gente. Copinha, São Paulo tá muito bem, obrigado, né? Deu uma grande goleada e agora é esperar para aguardar, né? O São Paulo iniciou meio ruim, como eu disse, mas tem tudo para conseguir fazer uma ótima campanha também nesse ano de 2020. Já a equipe principal do São Paulo, né, depois dos 2 dias polêmicos de folga que a diretoria do São Paulo deu para os jogadores tricolores, né, os cansados jogadores do São Paulo, né? O São Paulo voltou, se representou hoje às 10 horas da manhã lá no CT da Barra Funda, com caras novas e sem uma outra figura anterior aí carimbada que estava no elenco do São Paulo nesses últimos anos. Eu falo claramente do Hudson, né? O Hudson nem se reapresentou, pode soltar fogos aí, eu faço uma pausa aqui para vocês soltarem os fogos. Pode soltar fogos, porque o Hudson, o primeiro pereba, está fora do São Paulo no ano de 2020, na temporada 2020. Eu particularmente, comemorei demais. Eu sei, entendo e respeito que tem gente que gosta do futebol do Hudson, acha ele importante aí pro time. Eu, sinceramente, acho que ele já teve todas as possibilidades de tentar mostrar raça, vontade. Isso eu acho que ele até teve um pouco, tá? Ele não é daqueles perebas que não demonstravam vontade. O que falta ao Hudson, no meu modo de entender, é futebol. Ele é extremamente limitado, ele é um volante ruim, ele é um volante meia boca, e às vezes que ele teve a chance no São Paulo, em nenhum momento ele demonstrou
o que ele poderia fazer de diferente para o São Paulo, o que ele poderia dar de bom para o São Paulo. A melhor parte do Hudson no São Paulo, olha que coisa esquisita, né? Mas o melhor momento do Hudson foi quando ele foi deslocado para a lateral direita. Ele foi improvisado ali na lateral direita, foi quando ele surtiu melhor ali, que ele conseguiu fazer alguns jogos aceitáveis. Agora, de volante, de meio campo, ele é bizonho, ele é péssimo, respeito a sua opinião. Gostaria que você respeitasse a minha também, se você discorda, com toda a educação do mundo, pode deixar aqui seu comentário, mas no meu modo de entender, ele não tem espaço no São Paulo, ele é muito ruim, e o São Paulo precisando enxugar a folha salarial, diminuir o custo com o futebol, por conta da má administração aí dessa diretoria, dessa presidência, o São Paulo acabou emprestando o Hudson ao Fluminense até dezembro desse ano de 2020. E aí só o ponto que eu achei muito ruim é porque o São Paulo empresta o jogador, ele vai teoricamente de graça emprestado, só que os salários dele, o São Paulo ainda vai dividir com o Fluminense. Isso eu não gostei nada, por mais que eu não sei quanto que o Hudson ganha, deve ser os seus 500 mil reais por mês, deve ser por aí o teto do São Paulo. E eu confesso para vocês que o São Paulo arcar com 200, 250 mil ainda, não tendo o Hudson no seu elenco, mas pagando ainda por ele, eu acho que não foi da melhor negociação que a diretoria deveria ter feito. Acho que o São Paulo deveria se livrar do Hudson. Claro, o melhor dos mundos seria a venda, só que como isso não aconteceu, o melhor seria emprestá-lo e não arcar com um centavo do Hudson. Esse seria o melhor dos mundos. O São Paulo, de certa maneira, se desvincula de um problema pela metade, porque ainda vai arcar com parte dos salários. Ainda não tem definido, não falaram, não divulgaram ainda qual é a parte do São Paulo nesse momento em termos do salário. Só que assim, se vai ter que pagar ainda o Hudson e ele não tá. O cara é uma pedra tão pesada no momento do São Paulo que até ele não estando presente, ele tem um custo para o São Paulo. É inacreditável. Só esse ponto que eu gostaria de ressaltar, que eu não acho que foi certo isso. O São Paulo deveria emprestar sim, e quem pegasse ele como empréstimo deveria arcar com todo o salário dele. Ele poderia, junto da equipe que ele foi, no caso do Fluminense, renegociar o seu salário. Aí é problema de quem está negociando com o Hudson. Mas o São Paulo ainda arcar com parte do salário do Hudson mostra mostra muito da inoperância dessa diretoria do São Paulo, que não sabe o que faz, e quando faz alguma coisa de se livrar de um pereba, não consegue se livrar 100%, ainda vai ter que arcar com parte do salário de um pereba, que é o Hudson. Isso é inacreditável. Bom, gente, outros que voltaram, né, nessa representação, foram 29 jogadores que voltaram, desfalques claros para Anthony Valse e Igor Gomes, que estão com a seleção brasileira olímpica, né? Os que voltaram junto, Sharon e Brenner, que estavam emprestados, foram reintegrados ao elenco e provavelmente o Fernando Diniz, a comissão técnica, vai utilizá-los sim, nesse primeiro momento pelo menos. Caras novas, Diego, que é o zagueiro ou volante ali da base do São Paulo, Danilo Gomes, que é um atacante, e Fabinho também, outro atacante, jogaram ali contra o CSA no último jogo, né, do Campeonato Brasileiro de 2019 e também já estão reintegrados. Por que isso? Porque a ideia do Diniz é formar um time jovem e veloz. Essa é a ideia que o Diniz tem para formatar esse novo elenco do São Paulo. Ele quer montar um time jovem, de perfil jovem, e um time veloz, de velocidade, que busque arrancadas, que busque infiltrações, que de fato seja mais agudo para incomodar e machucar o adversário. Outra novidade dos lesionados, o Everton, né, que estava lesionado, está 100% recuperado, já está treinando com os demais jogadores. Ótima notícia, tomara a Deus que agora com um novo preparador físico, agora com algumas mudanças pontuais ali que parece que o São Paulo fez na diretoria médica, no departamento físico, tomara que esses jogadores não se machuquem mais. O Everton tem lesões crônicas, tomara que ele faça uma ótima pré-temporada, que ele leve a sério, que ele tenha ali um personal trainer para ele conseguir se recuperar 100% depois dos jogos, para que ele não tenha fadiga muscular, para que ele atue mais, porque ele é um jogador importante e a parte física dele é o grande calcanhar de Aquiles, digamos assim, dele. Então tomara que ele esteja bem preparado fisicamente para ele aguentar essa
essa temporada de 2020, que vai ser uma temporada muito mais pegada para o São Paulo, com Libertadores da América e tudo mais. Então, ele precisa urgentemente ter o preparo físico, assim como o Hernanes, assim como o Pablo, assim como o próprio Pato, precisa levar muito a sério essa pré-temporada. Já o Rojas, né, ele ainda está em recuperação da segunda lesão do joelho que ele teve, no joelho direito, está em tratamento intensivo e não tem perspectivas ainda, uma data definida para ele poder voltar aí pro time do São Paulo. O São Paulo, inclusive, já foi para Cotia, se reapresentou, fez um treino ali rápido, né, nas dependências da Barra Funda, e já pegou um ônibus e já foi para Cotia. Tem, inclusive, um treinamento hoje, né, às 4 da tarde lá em Cotia. Então, o São Paulo correndo contra o tempo para, de fato, aí, conseguir entrar no eixo da forma física, tática e da ideia que, teoricamente, já está um pouco implementada pela filosofia aí do Fernando Diniz. Gente, é isso, essas são as informações de momento. Contratações que é bom, nada, mas como a gente vem informando aqui no canal, dificilmente o São Paulo vai contratar alguém de peso, principalmente porque tem um elenco, no modo de entender da diretoria, um elenco forte, um elenco com peças importantes, que pode dar conta do recado nesse momento e, principalmente por conta da questão financeira, o São Paulo não tem grana para conseguir comprar outros jogadores aí no mercado, disputar com outras equipes que têm mais poderio financeiro. Então, nesse momento, o São Paulo, se contratar alguém, vai ser com uma baita de uma oportunidade de mercado, e aí sim ele vai entrar firme e forte, desde que não seja custoso, de que não seja caro. Aí sim ele vai trazer algum jogador, principalmente do meio para frente, que é o foco do São Paulo nesse momento, mas não vamos tendo esperanças, provavelmente o time vai ser esse aí, e a gente tem aqui rezar para esse time aí ter foco, ter concentração, querer jogar bola. É isso que o Fernando Diniz tem que tirar desses caras, e que o departamento médico e físico do São Paulo não atrapalhe como atrapalhou no ano de 2019. É isso, galera. Obrigado pela audiência. Curta, compartilha, comente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. A gente quer chegar nos 15 mil logo, e chegando em 15 mil, ó, vai ter sorteio da camisa oficial aqui do canal Tricolaço FC, camisa da Celeste Uruguaia, tá? Tamo junto, galera. Obrigado pela audiência e vamos São Paulo!